Bom, estou ainda aqui no plantão. Esse plantão não acaba hoje, né? O julgamento não se concluiu ainda. Está votando nesse momento o ministro Marco Aurélio. Desde a minha última intervenção, votaram o ministro Fux, Toffoli e Lewandowski. Nenhuma surpresa aí nas posições, quer dizer, o ministro Fux ratificou o que já tinha sido antes estabelecido pelos votos da agora maioria formada. O ministro Toffoli, na linha que ele já tinha proposto, né, a execução provisória só depois da manifestação pelo STJ. E o ministro Lewandowski, que foi aquele que teve a postura mais conservadora, disse que recolhimento à prisão só depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, enfim, na posição mesmo mais tradicional. Está votando ainda o ministro Marco Aurélio. Na sequência, o que se imagina é que ele vai votar pelo trânsito em julgado, pela exigibilidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o recolhimento à prisão. Fato é que a maioria, ao que tudo indica, já se formou, salvo, enfim, a não ser que a presidente Carmen Lúcia tenha um infarto e faleça no meio do julgamento, ela que já tem uma posição claramente alinhada com a preservação da decisão que o Supremo já tivera, de que é possível a execução provisória da pena uma vez exauridas as instâncias ordinárias, a gente já terá a maioria formada de novo por 6-5. A ministra Rosa Weber, no voto dela, deixou bastante claro que, na hipótese da vinda ao julgamento das ADCs, ela então vai se posicionar em relação à questão da possibilidade ou não da execução provisória da pena antes da sentença, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, assim, este tema ainda não se encerrou, ele vai retornar em algum momento quando da pauta das ADCs. Mas, ao que tudo indica, a ordem vai ser efetivamente denegada e aí, portanto, temos aberta a possibilidade efetivamente do recolhimento à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há um certo desconforto no tribunal. O ministro Lewandowski falou que esse era um momento histórico negativo, que o julgamento do mérito dessa decisão viria pela história, lamentava essa página na corte. Enfim, na minha apreciação como um observador do comportamento do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, noves fora aí as particularidades do caso, eu acho que duas coisas ficam muito claras e muito evidentes. Quer dizer, primeiro, a circunstância de que se tem efetivamente deferido a definição de questões difíceis para o âmbito do plenário. A gente verifica que não foi possível a formação de uma maioria ou a formação de uma tendência mais clara antes do julgamento. As coisas estão acontecendo efetivamente no curso do julgamento e na presença das câmaras, o que não me parece que seja uma boa providência. Segundo elemento que está mais do que claro é que a Corte precisa urgentemente, imediatamente, refletir sobre os seus procedimentos de deliberação. Ela está se permitindo ser atropelada pelas particularidades da deliberação e isso nunca é bom conselheiro, né? A decisão no atropelo é uma decisão que tendencialmente será ruim. Então, é preciso refletir de novo sobre a importância do procedimento e o que o procedimento repercute do ponto de vista de clareza da decisão, de democratização da decisão, de abertura à participação. Porque, afinal, nós estamos falando em matéria de Corte Constitucional, né? Então, isto é alguma coisa que tem que entrar na pauta da Corte, porque ela está, em alguma medida, se fragilizando. Porque na medida em que ela não tem muito clara a definição do seu processo de formação da decisão, isto sistematiza na frente das câmaras e mostra a hesitação da Corte na formação do seu processo de decisão.
Então, acho que esse é um tema que tem que ser rapidamente enfrentado, esse é um tema que tem que estar na agenda da corte, mas alô, vocês que são da área acadêmica como eu, esse é um tema da hora para pesquisa. Houve um momento em que a gente disse, não, a questão do procedimento não tem importância, o que importa é a substância e tal, mas o que a gente está verificando é que o procedimento pode ser manipulado, um desapego a ele pode ser manipulado para trazer à pauta temas que talvez não devessem estar ainda na pauta, ou o rigor procedimental pode ser argumentado ou utilizado como cláusula de bloqueio. Então é preciso que a gente observe isso com um pouquinho mais de atenção. Fato é que estamos até agora com 5 votos pela denegação da ordem, votaram pela denegação da ordem o ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux. Votaram já pela concessão da ordem o ministro Dias Toffoli, o ministro Ricardo Lewandowski, e é sabido que o ministro Marco Aurélio vai concluir nesse sentido. Então, até esse momento, nós temos 5 votos pela denegação da ordem, 3 votos pela concessão da ordem, e a estimativa é que o ministro Celso de Mello vote pela concessão da ordem e que a ministra Carmen Lúcia vote pela denegação da ordem. Não está certo ainda se o Supremo vai entrar madrugada adentro, parece que sim, talvez sim. Se o Supremo entrar madrugada adentro, eu sigo firme aqui no plantão para dizer que se confirma efetivamente esse quadro da denegação da ordem nos termos em que está posto. E aí depois é preciso a gente refletir um pouquinho sobre como é que isso vai se apresentar e como é que isso vai influir na retomada à pauta no julgamento das ADCs que versam sobre essa mesma matéria. A ministra Carmen Lúcia foi duramente criticada, em particular pelo ministro Marco Aurélio, pela sua estratégia de não pautar as ADCs. Então é preciso ver se o resultado desse julgamento vai ou não vai repercutir em alguma medida no retorno da matéria através das ADCs. Essa observação do componente estratégico do Supremo é uma coisa super importante para a gente sepultar de vez essa ideia de que o judiciário é instância técnica, o judiciário está infenso a outros cenários e a outros elementos, né? O judiciário age, especialmente uma corte constitucional, aplica um documento que é político, que é a Constituição. Então, a gente pretender afirmar que uma corte que aplica um documento político age em apartado do cenário político é um equívoco, é uma ingenuidade. Então é preciso que a gente tenha clareza em relação ao quadro para poder empreender, afinal, uma observação da Corte Constitucional numa perspectiva mais realista. É sim uma instância política, sujeita sim às injunções políticas, e aquilo que a gente tem que fazer é tentar neutralizar estas injunções políticas para que ela esteja mais afinada com o ideal de atuação técnica, que é aquilo que a Constituição lhe traçou. Muito bem, então estamos aí até agora nesse placar que eu já disse, 5 votos pela concessão, 5 votos pela denegação, 3 votos pela concessão. Estou seguindo, assistindo e mantenho você antenado com alguma informação. Se você for dormir, vai dormir. O registro está aqui no ao vivo, você quando acordar de manhã você vai saber, afinal, últimos comentários que eu tenha feito sobre isso. Sigo aqui no plantão e volto em edição extraordinária com qualquer notícia nova. Até lá!